ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor estão constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, o rio de graças da vida, graças no sentido de dádivas, não é? Cada alma somente retira desse rio a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, auxiliando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá os seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Bom, então, embora quando nós recebemos uma tarefa, um desafio, ele vem sob medida, as bênçãos de Deus vêm de forma ampla, mas nós vamos abraçar e muitas vezes nos dedicar e muitas vezes receber de Deus de uma forma muito particular. Sim, nós podemos nos dedicar a tudo e sermos generosos de uma forma ampla, mas essa forma ampla vai depender de cada um. Cada um tem seu jeito de amar, cada um tem seu nível de compreensão da vida. E exatamente a nossa amplitude de compreensão e o nosso aprofundamento do amadurecimento espiritual é que nos vai caracterizar o quanto de peso podemos o quê? Carregar sobre os ombros. Espíritos imaturos vão receber, como o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, vão receber em abundância, mas vão saber usar tão bem quanto o filho mais maduro e mais consciente? Não. O pródigo é aquele que o quê? Recebe e desperdiça oportunidades. Aí pensamos assim, ora, ele pode fazer? Pode. Os dois filhos da parábola do filho pródigo tinham as mesmas capacidades, entre aspas, inteligentes, fortes, poderiam, da mesma forma, se desincumbir muito bem. Mas cada um tinha um momento moral próprio. E isso é que faz com que façamos escolhas diferentes diante das oportunidades abundantes que chegam até nós. Então, muitas vezes, pode ser que chegue um desafio que, vamos lembrar de novo dos dois filhos, ele poderia ter se saído bem? Poderia e não poderia. Né? Ah, mas se ele não poderia porque é muito imaturo, por que Deus, então, dá certas tarefas que as pessoas, em tese, poderiam se desincumbir, mas ainda, muitas vezes, estão muito imaturas. Muitos, mesmo imaturos, o quê? Usam a razão e, vamos dizer, internalizam o compromisso. Tipo assim, vai ser difícil, a pessoa se vira do avesso, mas ela consegue dar conta, mas exige muito. Aqueles que não conseguem corresponder, o que vai acontecer? Vão aprender com o erro. Ninguém gosta de errar. Mas, às vezes, a providência vem, até porque a gente chega do lado de lá, chorando pitanga, né? Reclamando. Eu podia ter feito mais, mas eu não recebi isso, eu não tive aquilo. Porque se eu tivesse, porque não sei o quê, se eu tivesse aquilo ou me fosse oferecido não sei o quê, eu conseguiria. Ah, ok, então te faltou. Está tudo bem. Você vai receber. Você está dizendo que você não está conseguindo fazer porque a providência divina está errando um pouquinho e não está te dando o necessário para você crescer. Acabar nos seus problemas.
Pode reencarnar. Aí a pessoa vem, reencarna e recebe desafios que ela não consegue dar conta e que aí a gente diz assim, mas por que deram esse desafio para a pessoa se ela não ia conseguir dar conta? Mas ela não tem consciência disso, ela ia continuar, né, dizendo para si mesmo, na sua imaturidade, que ela não consegue ainda, por quê? Porque Deus nos está oferecendo XYZ. Então, Deus dá o XYZ, para que ela não tenha mais esse argumento. Porque, às vezes, o problema não sou eu. O problema é o quê? É Deus que não é bom o suficiente, é aquilo que não ajuda, que não colabora. Eu quero. Mas o entorno não favorece. Aí Deus o que faz? Muitas vezes provê o entorno, mas a pessoa não tem maturidade para conseguir aproveitar aquilo. Isso é valiosíssimo, porque como nós somos imortais, aquela experiência vai ficar gravada. Quando a pessoa retorna para o lado de lá, ela vai pedir as mesmas coisas. Ela vai começar, no que ela fizer, ela já vai lembrar que ela já fez aquilo e que não deu certo, que ela queria dar um passo maior que a perna e caiu. É interessante, né? Porque o orgulho, a soberba, muitas vezes é só um reflexo da imaturidade do espírito. Então, quando ele vai lá dizer, aí vem o quê? Puxa, eu recebi e não consegui. Então, eu tenho que o quê? Diminuir um pouco meu tom, trabalhar com o quê? Com a humildade. Como é importante isso, né? A gente reconhecer que os amigos espirituais não estavam errados, que eu não sabia mais do que Deus o que é melhor para mim. Isso só acontece, assim como o filho que pode dizer para os pais que eles não sabem de nada, que eles estão ultrapassados, que ele é que sabe. Ele é que entende. Ninguém sabe mais do que ele. Mais ou menos como o filho pródigo, né? Você vai convencer um filho desse que não é bem assim? Aí, muitas vezes, ele vai ouvir, o dia que você for pai, o dia que você for mãe, quando você tiver mais tempo de vivência de vida, vai entrar por aqui, vai sair por aqui, mas quando ele estiver lá na frente, e às vezes pode ser que não seja nem nessa encarnação, porque tem pessoas que têm 90 anos e continuam imaturas, né? Então, pode ser que isso vá acontecer o quê? Lá na frente que ele perceba. Então, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E mesmo que ela seja pequena, continua valendo a pena.